rumo à vontade que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta escrita por Tiago. Tiago 4, leremos o versículo 17. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículo de número 17. Semana passada nós pregamos sobre o cristão e o sofrimento, lembra? A realidade do sofrimento é algo que a gente não pode fugir, não tem como virarmos essa página e dizermos, não, crente não sofre, crente sofre. Então a primeira coisa que nós fizemos a semana passada foi nos depararmos com a realidade do sofrimento. E vimos também que devemos admitir quando o sofrimento vem por nossa culpa. Então não podemos fugir das queixas que deveriam estar relacionadas com os nossos próprios problemas e os nossos próprios pecados. Vimos que o sofrimento também traz benefícios para a nossa vida, e os benefícios estão quando nós, de fato, admitimos e aceitamos que muitas vezes o Senhor está nos corrigindo e aceitarmos a correção do Senhor, mas também sabemos que através do sofrimento o Senhor também vai aperfeiçoar a nossa vida, estreitar mais a nossa relação com Ele. Aprendemos então com essa relação do cristão para com o sofrimento. Hoje nós queremos ver qual é a relação do cristão com um pecado específico, e é o pecado da omissão. Alguns dos irmãos vão se recordar quando no ano passado nós fomos desafiados a pregar uma mensagem sobre esse tema lá no aniversário da União Masculina, lá no Jardim Veracruz. Naquela ocasião estava o irmão Roberto, estava o irmão Douglas, estava o irmão Mateus, e nós fomos até lá. E hoje eu vou extrair um pouquinho daquela mensagem pregada ano passado lá para os homens e expandir um pouquinho mais para nós aqui hoje, Igreja do Senhor Jesus. Eu te desafio a ler esse curto versículo a uma só voz comigo. Tiago 4, 17. Vamos lá então, todos a uma só voz? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar. Pai, nos conduza agora no estudo da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando pensamos em pecado, quando pensamos na definição do que é pecado, muitas percepções nós temos a nossa visão própria do que é pecado, mas nada melhor do que nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para a palavra de Deus, para dela nós extrairmos o que a Bíblia diz acerca do pecado. O que é pecado à luz da palavra de Deus, ou o que a Bíblia diz acerca do pecado. O pecado, sem sombra de dúvidas, eu já falei a semana passada, quando nós estudamos sobre a relação do crente com o sofrimento. O pecado faz parte da natureza humana desde quando Adão pecou, desde quando Adão desobedeceu. Nós lemos a semana passada, e não custa nada eu reforçar o que está lá em Romanos 5,12. Em Romanos 5,12 está escrito que por tanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre o pecado, é que o pecado faz parte da natureza humana desde o momento em que Adão desobedeceu. Ele sofreu não somente consequências imediatas, como a perda da comunhão com Deus, mas posteriormente e consequentemente ele enfrentou a morte. E a Bíblia diz que a morte é salário, é paga do pecado. O que diz em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte faz parte da história do ser humano desde o momento em que Adão pecou e desobedeceu. E trouxe essa consequência para toda a raça humana. Se hoje nós morremos, estamos fadados à morte, é porque o pecado faz parte da nossa realidade. E a Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia condena aquele que diz que não tem pecado. Se alguém disser que não tem pecado, faz Deus o quê? Mentiroso. Eu prefiro dizer que seja Deus verdadeiro
e todo homem mentiroso. Mas quando olhamos para o dicionário, quando a gente tenta olhar qual é a definição da palavra, porque a palavra pecado faz parte do nosso vocabulário na língua portuguesa. E o que a língua portuguesa diz sobre pecado? Quando abrimos o dicionário, ela diz que pecado é um desrespeito a algum preceito religioso. A definição de pecado se expande dizendo que é transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. E ainda diz o dicionário que é uma violação de alguma norma ou de um dever. Pecado é um erro. E por último, é uma atitude que demonstra maldade, perversidade. Então, quando olhamos aqui para a definição de pecado, está toda ela diretamente relacionada a uma ação, a coisas visíveis, a atos praticados. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Jesus expande um pouquinho mais a definição de pecado. Jesus coloca a definição de pecado não somente restrita a atos, a ações. Mas veja o que Jesus diz em Mateus 5, 27 e 28. Em Mateus 5, 27 e 28, as palavras de Cristo são as seguintes: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas veja como Jesus expande a definição do que é pecado, quando no versículo 28 ele diz: os antigos escreveram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, versículo 28, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério contra ela. Você consegue perceber que Jesus não limita o pecado a ações, mas Jesus expande o conceito de pecado ao nosso coração e aos nossos pensamentos. Daí vem aquela célebre definição de pecado, quando nós costumamos ensinar as crianças. Vocês se lembram? Tem aquela definição, nós sempre dizemos para as crianças o que é pecado, e aí as crianças sempre nos respondem: pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. Essa é uma definição célebre. O pecado não está restrito a simplesmente atos medidos por nossas ações ou por nossas palavras, mas o pecado se expande ao nosso pensamento. Você muitas vezes, meu amado irmão, pode olhar para o pastor Joel e dizer: como eu te admiro, pastor, mas no seu coração você está com uma maledicência pensando: não vou com a cara dele. E nós adultos temos essa capacidade de, com as nossas expressões, dizermos algo que o nosso coração nega. Então o pecado é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu falo, e é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. No entanto, eu quero expandir um pouquinho mais. Porque não simplesmente a Bíblia diz que pecado está restrito a pensamentos, como Jesus disse. Se você pensou contra o teu irmão, ainda que não tenha feito, você já pecou. Se você disse no seu íntimo: eu quero que esse irmão morra, você só pensou no seu íntimo. É como se de fato você já tivesse o matado. Agora veja o que a Bíblia nos diz nesse texto-chave que nós acabamos de ler em Tiago 4,17. É um quarto ponto relacionado ao pecado, porque pecado não somente é o que eu penso, é o que eu falo e é o que eu faço, mas o que diz em Tiago 4,17? Todo aquele que o quê? Sabe fazer o bem e não o faz, comete o quê? Você consegue perceber que agora a gente pode dizer que pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, faço, mas também o que eu deixo de fazer. Hoje eu quero falar com vocês sobre um pecado que talvez você não examinasse na tua vida, mas que é o pecado da omissão. O que é omissão? Omissão é a falta de ação no cumprimento de um dever. Omissão é não fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é a ausência de atenção e de cuidado. Veja que a omissão se relaciona a um dever,
Mas a omissão também se relaciona a uma possibilidade de se fazer algo, embora não obrigatoriamente você devesse fazê-lo. É quando muitas vezes você pode até optar em dizer, não, ninguém está dizendo diretamente para eu fazer. Não está escrito em nenhum lugar que eu deveria fazer isso. Mas quando nós nos omitimos de algo que nós poderíamos fazer, nós estamos pecando. Por isso que para entendermos melhor como se dá a relação do cristão com o pecado da omissão, nós hoje vamos examinar esse pecado à luz da palavra. Jamais se esqueça que deixar de fazer o que se deve fazer também constitui-se em pecado. Primeiro texto que nós vamos examinar está em Lucas. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Leremos dos versículos 30 a 37. Lucas 10, 30 a 37. Acompanhe a leitura comigo. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Nós temos alguns personagens envolvidos nessa história. Nós temos um homem que descia pela estrada de Jerusalém, e que foi assaltado por um grupo de meliantes, que não somente subtraíram, tiraram os seus bens e os seus pertences, mas o espancaram, deixando-o quase como morto. Aí entra um personagem na história, um sacerdote. E imagine o sacerdote como um líder espiritual. E pode fazer essa relação, sim. É como se pastor Joel estivesse passando e viu aquele homem moribundo à beira da estrada, quase à morte. Mas o pastor Joel, ao olhar para aquele homem, pensasse, os meus afazeres na igreja são mais importantes do que eu dedicar um tempo agora a ver se esse homem precisa ou não de ajuda. E eu passei de largo. Só que juntamente, quase que ao mesmo tempo, quem sabe de longe, observando-me, estava passando o irmão Daniel, que é o líder do louvor da igreja, o levita. Irmão Daniel, que viu que o pastor Joel passou direto e pensou, o pastor já está indo para a igreja. Eu preciso chegar primeiro que ele, eu vou cortar caminho. Porque senão ele vai dizer que eu me atrasei para chegar. E o irmão Daniel passa de largo, corta caminho para chegar primeiro na igreja para os seus afazeres. Eu preciso ensaiar o grupo de louvor. E isso é mais importante do que eu observar se aquele homem está precisando de ajuda. Só que ia passando por ali um samaritano. E a gente vai comparar o samaritano a um corintiano. O corintiano é... Sabe aquele que você olha o corintiano de longe e você fala... ignora o corintiano, não é? Mas o corintiano, a quem você não dava nem sequer uma moedinha por ele, você dissesse, não, o corintiano é tudo bandido, não é isso que a gente fala, né? Não é isso que a gente fala? Aí o corintiano parasse e fosse atentar para a necessidade daquele homem que estava ali. E quando o corintiano para, ainda olha, o homem que estava caído estava com a camiseta do Palmeiras. Aí você imagina, agora é o momento do corintiano fazer o que com ele? Se está respirando, eu vou acabar de matar. Mas não, sabe o que o corintiano faz?
O corintiano não somente trata das feridas do palmeirense, como o corintiano ainda bota ele no seu carro e não está importando se o sangue ia sujar o banco do seu carro, mas ele bota ele ali, atentou para uns primeiros socorros, mas leva ele para um lugar onde pudessem cuidar melhor dele. E sabe o que o corintiano ainda faz? Pega dinheiro, adianta o pagamento e diz, olha, se você gastar mais dinheiro aí nas feridas e nas ataduras e nos remédios, quando eu voltar eu passo aqui para pagar o resto. Aí sabe o que Jesus pergunta para aquele homem que havia o inquirido de quem era o nosso próximo a quem nós devíamos fazer o bem? Jesus diz, qual desses você acha que é o próximo? O pastor que não deu a mínima? O ministro do louvor que passou batido? Ou o corintiano que socorreu o palmeirense? Quem é a pessoa mais próxima do palmeirense? Aí o homem falou, o corintiano. Aí o que Jesus falou? Vai e faça o mesmo. Irmãos, é claro que eu contextualizei. Daqui a pouco vocês vão falar, o pastor está pregando heresia, cadê o corintiano, cadê o palmeirense? É que quando Jesus coloca um samaritano fazendo isso por um judeu, irmãos, era tal qual. Eram inimigos e muito mais ainda, os samaritanos eram menosprezados pelos judeus. Eram tidos por eles como uma raça inferior. O judeu sempre dizia, nós mantivemos a nossa pura linhagem. Os samaritanos se misturaram com outros povos. E estão agora dizendo que são nossos irmãos e não são coisa nenhuma. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para o fato de que esse homem, esse samaritano, fez por aquele homem moribundo à beira da morte algo que pastor se omitiu, que levita se omitiu, e que aquele disse, eu não vou me omitir. Eu não vou passar de largo. Ninguém mandou o samaritano fazer aquilo. O samaritano poderia passar de largo e fazer, ema, cada um com seus problemas. Eu não sei o que esse cara fez para estar nessa situação, atravessar a rua e ir de largo. Mas sabe, meus amados irmãos, eu quero que você saiba que não há dúvidas de que fazer vista grossa e nos eximirmos de responsabilidade, e principalmente a responsabilidade de socorrer alguém, isso se constitui em crime. Eu não estou nem falando de pecado. Eu estou falando que quando a gente lava as mãos e a gente não socorre alguém, e não importa se você foi o causador ou não daquela ação. O que importa é que quando eu faço vista grossa, passo de largo e não me importo por alguém que estivesse na iminência de um perigo grave, eu estou cometendo um crime. Olha o que o artigo 135 do nosso Código Penal diz. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Ou seja, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Eu não estou dizendo que se está o cara lá esfaqueando alguém, aí você fala, eu tenho o risco de entrar ali e poder tomar uma facada também. Ou fulano está tirando, você vai pedir ajuda, mas não é aconselhável você ir às vezes se meter no lugar, porque você pode o quê? Sofrer o dano também. Mas a lei diz que quando eu deixo de prestar assistência, quando possível, fazer isso sem risco pessoal, a uma criança abandonada ou extraviada, ou a uma pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, porque se eu não posso fazê-lo, ao menos eu vou chamar uma autoridade pública. Eu vou ligar para um 90, eu vou parar uma viatura, eu vou fazer alguma coisa. Mas quando eu deixo de fazer isso, pena, detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Mas existe um parágrafo único e importantíssimo. A pena é aumentada de metade
Se da omissão resulta uma lesão corporal de natureza grave, se a tua omissão fez com que aquela pessoa, ela estivesse agora, recebesse nela uma lesão considerada grave, a tua pena vai ser aumentada de mais 50%. Agora atende para isso. A sua pena será triplicada 3 vezes, se devido à tua omissão, aquela pessoa morreu. Você percebe que a nossa omissão, ela é um crime quando nós não fazemos o que devemos fazer? Por isso que, não fiz nada, Ema, cada um com seus problemas. Se for comprovada a nossa omissão e dessa omissão nossa, nós poderíamos ter ajudado e não fizemos nada. Nós poderíamos ter chamado uma autoridade pública e não fizemos nada. E essa pessoa morreu. Nós podemos ter essa pena, que pode ser de 1 a 6 meses, triplicada por nossa omissão. Mas, irmãos, eu não estou aqui para falar sobre crime. Eu estou aqui para falar algo que, aos olhos de Deus, é pior ainda do que um crime. Eu quero falar para você sobre o fato de que, quando nos omitimos, nós podemos fugir até, quem sabe, do enquadramento do crime. Ninguém nos viu, mas tem alguém que nos vê. E esse alguém é Deus. E dele nós não fugimos. E a Bíblia nos diz hoje que, se alguém sabe o que tem que fazer e não faz, ele comete o quê? Pecado. Mateus 25, 41 a 45. Olha o que diz. Mateus 25, 41 a 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. É Jesus falando isso, hein? É Jesus quem está dizendo: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Senhor, a gente não se lembra de ter visto o Senhor e termos nos omitido de fazer esses atos. Esclarece, Senhor, por favor, nos dá uma luz, conta para a gente. Quando foi que a gente não te deu comida, nem bebida, nem abrigo, nem visita, nem acolhimento? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Quando nós não fazemos isso por qualquer pequenino que esteja aqui diante de nós, e entenda por pequenino alguém que a gente despreza, olhando e dizendo que são inferiores a nós. Como o corintiano passando pelo palmeirense e dizendo: cuide ele dos seus problemas. Jesus está dizendo que, quando a gente cerra as nossas mãos para a necessidade do estrangeiro, ou de qualquer um, por menor que seja, é como se tivéssemos negligenciado o próprio Jesus. Mas quer um agravante? Porque talvez você diga: pastor, como que eu vou fazer isso por alguém que eu não conheço? Pastor, hoje tem tanta gente mal intencionada por aí, tem tanta gente aproveitadora por aí, que bate na porta pedindo 1 quilo de comida, pedindo ali um óleo, pedindo 1 quilo de sal. Ah, pastor, eu não. Várias vezes eu estou deitado, eu vejo que a campainha tocou, eu já sei que é, eu nem atendo, porque eu não conheço. Mas quer um agravante? Olha o que diz na 1 de João 3, 17 e 18. Primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, antes de Judas. Olha o que diz na 1 de João 3, 17 e 18. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E se ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos o quê? Irmãos. Eu não estou falando de gente que você não conhece, eu estou falando do teu irmão.
João está aqui tratando agora da nossa comunidade. João está tratando aqui dos nossos irmãos em Cristo. E não tem como você fugir disso. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Amém ou não? Quando nós dizemos aqui, traga 1 quilo do seu alimento para socorrermos os nossos irmãos. Eu não estou dizendo para vocês analisarem se o irmão está se aproveitando ou não. Eu estou dizendo que se é irmão em Cristo, nós temos uma obrigação para com ele. Porque quem prestará contas a Deus serão eles, se mal intencionados, mas também nós, por nos omitirmos. Eu vejo muitos irmãos em Cristo gastando o seu dinheiro, sabe, à torto e à direito. Eu vejo irmãos em Cristo queimando as suas economias e gastando para o seu bel prazer. Mas muitas vezes, quando se fala de socorrer a obra de Cristo, eu vejo muitos refugando e dando um passo para trás. Em que você tem gastado os teus recursos? Você tem socorrido a obra de Deus e os teus irmãos em Cristo? Você tem estendido a tua mão para aqueles que necessitam? Quer um pouquinho mais de peso? Veja o que diz Paulo quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o quê, irmãos? Bem. Tô cansado. Não nos cansemos de fazer o bem. Não tem lei que proíba você de fazer o bem. Deus não impede você de fazer o bem. E é por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo o quê? Ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu vivo dizendo nessa igreja, nós somos abençoados. Para quê, irmãos? Para que Deus te abençoa, meu amado? Para que você quer um melhor emprego, irmão em Cristo? Para que você quer um melhor posicionamento, meu amado? Porque você quer que a gente ore para que teu negócio prospere. Para que você jamais se canse de fazer o bem. Porque quem faz o bem vai ceifar, amém ou não? Deus é contra a avareza e o egoísmo. Não nos cansemos. Estou cansado, não se canse. Revigore as suas energias. Somos abençoados para abençoar, mas a regrinha também diz que só somos abençoados por abençoar. Tem gente que tem a mão fechada e é por isso que não está sendo abençoado. Abra sua mão em nome de Jesus. Não seja pata de vaca. Vaca não tem como abrir a mão, porque tem uma pata, é um casco. Mas tem a sua mão aberta para a honra e glória do Senhor. Ah, meus irmãos, mas tem um agravantezinho aqui, ó. Então, enquanto temos tempo, você tem tempo ainda? Quem está vivo? Vai morrer amanhã? Quem vai morrer amanhã? Quem quer viver mais um ano, pelo menos? Amém ou não? Você quer viver pelo menos mais um ano? E se o Senhor te abençoar nesse ano, é para quê? É para você abençoar vidas. Mas a Bíblia diz, façamos bem enquanto temos tempo, a todos, sem exceção, a todos, até aqueles pequeninos a quem você dá um copo de água. E a irmã Ana, eu acho que já tem bênçãos para colher, porque todo domingo ela dá água para esse pequenino aqui. Aí alguém diz, pequenino? Pastor, né? Cada vez mais largo, né? Mais redondo. Mas quando a gente dá água para um pequenino, socorre, a Bíblia está dizendo, continua fazendo bem a todos, mas principalmente a quem? Principalmente a quem eu não ouvi? Aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os nossos irmãos em Cristo, amém ou não? Faça por teus irmãos, em nome de Jesus.
É por isso que essa igreja sempre diz: meu amado irmão, não sofra sozinho, não sofra em silêncio, não passa necessidade de bico calado, quebra o teu orgulho, quebra essa soberbazinha. Porque nós, como irmãos em Cristo, temos a obrigação de não cometermos o pecado da omissão, mas socorrermos principalmente os nossos irmãos em Cristo. E nós não queremos ver os nossos irmãos em Cristo a padecer necessidades. Quem pode dizer amém? Essa é a nossa responsabilidade. Então, meus amados, em primeiro lugar, quando é que nós cometemos o pecado da omissão? Lendo e examinando desde o evento do bom samaritano até as responsabilidades que o Senhor coloca sobre nossas costas, de socorrermos a todos e não nos omitirmos, mas socorrermos mais ainda os nossos irmãos da fé. Eu digo para vocês que o primeiro ponto dessa mensagem que nos confronta com o pecado da omissão é quando nós não socorremos nem ajudamos ao nosso próximo. Quando você não socorre e não ajuda o teu próximo, você está cometendo o pecado da omissão. Porque a omissão consiste em nós deixarmos de fazer o que nos é ordenado. E não está na lei dos homens dizendo, vai lá, socorre o irmão em Cristo. Está na lei de Deus. Quem fala que você e eu temos que socorrer as necessidades dos nossos irmãos não é outro mais do que Deus e Jesus Cristo na sua palavra. Vamos continuar pecando? Você vai sair daqui continuando com seu orgulho, primeiro em não pedir ajuda, e você com a tua soberba de dizer, não ajudo a ninguém. O Senhor nos confronta hoje com o pecado da omissão, quando não socorremos e quando não ajudamos. Segundo lugar, irmãos, embora não sejamos obrigados a ajudar ninguém, quando nós escolhemos não socorrer e não ajudar, isso se constitui em pecado de omissão. Mas em segundo lugar, eu te desafio a abrir a sua Bíblia em Lucas 17, 12 a 19. Lucas 17, 12 a 19. Sabe qual é a segunda ocasião em que nós cometemos o pecado da omissão? A primeira é quando não socorremos e ajudamos. Você está pecando, meu irmão. E não é outro que diz para você, não é o pastor, não são as leis dos homens, mas quem diz que você peca é Deus. Mas em segundo lugar, veja o que diz em Lucas 17, 12 a 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, que fez ele? Voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha o samaritano aí de novo. Olha o corintiano na história de novo, né? E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? De onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe qual é o segundo grande pecado de omissão que nós cometemos? É quando nós não agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. A ingratidão é um dos piores pecados de omissão que o crente em Jesus Cristo pode cometer, porque tem uma ordem explícita da palavra de Deus para você e para mim. Sabe o que diz na 1 de Tessalonicenses 5,18? 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5,18. Sabe o que está escrito lá? Não ouvi. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabia que quem é grato é mais feliz?
A pessoa que tem gratidão no seu coração é muito mais feliz do que o ingrato. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que nós temos, encontrando muito mais alegria nelas. Por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados por Deus. Sabe por quê? Porque a ingratidão centra a nossa atenção apenas naquilo que nós não temos, ao invés de nós centrarmos a nossa atenção naquilo que nós temos e que Deus já fez por nós. É aí que começamos a olhar para o vizinho e sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Quando a gente é ingrato é porque a gente não olha para aquilo que o Senhor nos deu e agradecemos. Mas a ingratidão nos faz olhar sempre para aquilo que a gente não tem e que o outro tem. E a gente passa a não valorizar as bênçãos que diariamente o Senhor derrama sobre nossas vidas. A ingratidão, já diz alguém, a inveja e o egoísmo são filhos legítimos do orgulho. A ingratidão, a inveja e o egoísmo são filhos legítimos do orgulho, que juntos matam sem piedade qualquer sentimento, por mais forte que seja. A ingratidão sempre nos faz olhar para o quintal do vizinho. A ingratidão sempre nos faz olhar para a casa do vizinho. A ingratidão nos faz olhar para o carro do vizinho. E sempre achar que o outro tem é melhor do que nós temos. E passar a invejar, a desejar, a cobiçar e não agradecer o que nós temos. 1 de Timóteo 6, 6 a 11. Anote esse texto. 1 de Paulo a Timóteo 6, de 6 a 11. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com o quê? Com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você já veio com quanto de dinheiro no teu bolso? Nada. Todo mundo nasce pelado. Ninguém nasce com alguma coisa. Peladinhos viemos a esse mundo, sem trazer nada. E quando você for embora, você não vai levar nada desse mundo, materialmente falando. Por isso que, tendo, porém, sustento, quantos aqui tem sustento? Digam amém. E com que nos cobrirmos, quem tem lençol em casa? Quem tem cobertor? Mas não agora, em nome de Jesus, cobertor nesse calor, misericórdia. Mas você tem, se esfriar amanhã? Amém ou não? Se eu tenho, irmãos, sustento e com o que me cobrir, estejamos com isso o quê? Contentes. Ah, mas eu não tenho lareira, pastor. Não tenho ar-condicionado em casa, pastor. Mas tem uma folhinha de papel? Abana com a folhinha de papel, em nome de Jesus. Você está vivo. Você comeu hoje? Teve oportunidade de comer fora? Amém. Botou a mesinha do lado de fora, né, cara? Isso. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu passei esses dias ali no atacadão lá perto de casa, estava a bandeja de 30 ovos por R$ 7,90. Eu falei, uau, linda essa bandeja de 30 ovos. Olhei a data de validade e vai vencer no dia 28 de janeiro. Eu falei, eu tenho até 28 para comer esses ovos. Mas amém, R$ 7,90, irmãos. Barato. Aleluia. Ou você está esperando a picanha? Se eu tenho ovo, eu dou graças a Deus em nome de Jesus, irmãos. Dê graças a Deus pelo que você tem. Sabe por quê? Quando a gente não está contente com o que a gente tem, a gente fica descontente olhando para o que o outro tem. E a Bíblia diz no versículo de número 9, olha o quê? Mas os que querem ser ricos, caem em quê? Em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, irmãos, dinheiro é bom. Quem pode dizer amém? Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Eu não sou contra o dinheiro. E não vou pregar contra o dinheiro. A Bíblia não é contra o dinheiro. Mas a Bíblia diz aqui que o amor ao dinheiro, amém ou não? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E é nessa cobiça que alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Sabe o que a Bíblia está dizendo para você e eu, homens e mulheres de Deus? Foge dessas coisas. Foge do amor ao dinheiro, foge da cobiça, foge de querer estar mostrando para os outros que você é o que você não é. Foge, você está caindo em laço, em querer ostentar, em querer ter mais. E se está olhando o outro, eu quero fazer mais. Se o outro comprou, eu tenho que comprar 2. Se o outro comprou 3, eu vou comprar 4. Talvez você está invejando, pastor, ele comprou uma bandeja de 30 ovos, eu vou comprar 2 bandejas. 3 bandejas. Não inveja, irmão. Para com essa besteira. Se o Senhor está te abençoando e tem abençoado aqui, o Senhor está te abençoando para você abençoar vidas, abençoar a obra de Deus. Porque tendo que comer, tendo que cobrir, eu já estou satisfeito. E se o Senhor me der mais, eu posso ter mais, amém? Mas continuar abençoando mais a vida das pessoas. O amor ao dinheiro, a cobiça é a raiz de todos os males. E é por isso que muitos, quando começam a se deixar levar por isso, a Bíblia diz que acabam se desviando da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Tem gente que acabou com a família por causa da cobiça do dinheiro. Porque a busca do dinheiro era mais importante do que a família, do que o tempo dado aos filhos. Essa semana eu vi um videozinho tão lindo, irmãos. Eu tinha compartilhado até na internet. Aquela menininha na apresentação da escola. E ela está ali tristezinha, mas de repente ela olha e ela vê um dos parentes chegando. Não sei se era o pai, se era a mãe. Mas ela fica tão sorridente, ela começa a aplaudir. E o vídeo diz, o que é mais importante, presente ou presença? Cuidado, às vezes a gente acha que dar muito presente para os nossos filhos é o que vai fazê-los reconhecer-nos como pais. Os teus filhos querem mais é a tua presença. E você está deixando de ser presente na vida dos teus filhos, querendo ter mais para poder dar mais presente. Toma cuidado. Porque, irmãos, quando escolhemos não socorrer e não ajudar alguém, cometemos o primeiro pecado da omissão, não socorrer, não ajudar. Mas em segundo lugar, meus amados, quando nós decidimos não sermos gratos a Deus e não agradecer a Ele por aquilo que nós temos, isso também constitui-se pecado. Para de murmurar. Para de valorizar o que você não tem, mas valorize o que Ele te deu. Quantos podem dar graças a Deus hoje? Louvado e bendito seja o Senhor. Sejamos mais gratos a Ele. Em tudo dai graças. Em terceiro e penúltimo lugar, o terceiro pecado da omissão está no primeiro livro de Samuel 3, 12 e 13. Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel 3, 12 e 13. Aqui nós temos a repreensão do sacerdote Eli. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, em primeiro livro de Samuel 3, 12 e 13. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Ou seja, cumprirei tintim por tintim tudo que eu disse. Por quê? 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Vou mais uma vez dizer, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os o quê? Repreendeu. Sabe qual é o terceiro grave pecado da omissão? Pai, mãe. É quando você sabe exatamente o que os teus filhos estão fazendo de execrável diante do Senhor.
mas você não os está repreendendo. É quando você é conivente com os erros dos teus filhos e não os repreende. Eli pagou caro por negligenciar repreender os seus filhos quando tornaram-se repreensíveis. Nós que somos pais, temos a responsabilidade de exortarmos nossos filhos no caminho da verdade e não sermos coniventes com o erro. Está debaixo do teu teto, está comendo o teu feijão, está usufruindo da água e do sabão. Tem que andar na linha e de acordo com as tuas ordenanças. Pai, mãe, abra os olhos. Quando você simplesmente está alimentando o pecado dos teus filhos debaixo dos teus olhos. Eli pagou caro. Existem pais que não confrontam seus filhos e com isso um dia serão cobrados por Deus. Amar não é ser conivente com o erro, mas amar exige disciplinar. E a semana passada vimos, inclusive, que o nosso sofrimento muitas vezes vem por nossa desobediência a Deus. Porque Deus nos ama e porque nos ama, Ele nos corrige. Mas há uma responsabilidade não somente de exortarmos os nossos filhos, mas há uma responsabilidade nossa também, amados irmãos em Cristo, de exortarmos o nosso irmão em Cristo também. Olha o que diz na carta que Paulo escreveu aos Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Você, pai, não pode passar a mão nos erros dos teus filhos. Você, pai, tem que chamar a atenção dos teus filhos. Você não pode ser conivente com os erros dos teus filhos. Você não pode alimentar os erros dos teus filhos. Mas nós, como cristãos e como filhos de Deus, temos uma responsabilidade que Paulo nos confronta em Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também o que tentado. Eu estou vendo o irmão tropeçando, eu estou vendo o irmão caindo, eu preciso exortá-lo, com mansidão. Chega junto do teu irmão em Cristo, chama ele junto com amor e diga: meu amado, não continua por esse caminho, volta atrás. Não vá com o dedo acusatório simplesmente dizendo: você não presta, olha o que você fez. Mas com mansidão, tente abrir os seus olhos, tente tirar as névoas, as escamas dos seus olhos, olhando por você mesmo, para que você não caia naquilo que você tanto está cobrando do outro. Mas eu tenho uma responsabilidade de exortar o meu irmão em Cristo e não passar a mão na cabeça dos erros do meu irmão em Cristo. Quando os irmãos estão dando curtidinha, estão dando likezinho, e dizendo que bonitinho, que lindinho, passando a mão, acobertando, incentivando o pecado do irmão. Olha o que Paulo diz quando escreve na primeira carta aos Tessalonicenses 5, 14 e 15. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5, 14 e 15. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis quem? Os desordeiros. Aqueles que estão em desordem, fazendo o que é errado. A gente tem que admoestar, confrontar, exortar. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais com todos pacientes. Agora vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Ser conivente com o erro se constitui pecado de omissão. Pecado de omissão. E eu encerro esse terceiro ponto com Romanos 1,32. Romanos 1,32 diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também o que, irmãos? Se agradam dos que as fazem. Toma cuidado, irmãos. A omissão é pecado. E nós pecamos por omissão quando escolhemos não socorrer alguém. Já vimos isso. Quando eu faço uma opção, não vou socorrer e não vou estender minha mão, eu estou pecando por omissão. Deus cobrará isso de mim. Mas em segundo lugar, quando eu decido viver uma vida de ingratidão, cobrando a Deus por aquilo que eu não tenho, ao invés de eu agradecer por aquilo que eu tenho, eu estou cometendo o pecado de omissão, deixando de dar graças a Deus por tudo que Ele me dá. Mas em terceiro lugar, quando nós não exortamos os nossos filhos, quando você vê teus filhos simplesmente desencarrilhando, saindo fora dos trilhos, e você continua apoiando, incentivando os erros dos teus filhos, ou quando você vê o teu irmão em Cristo tropeçando, pecando deliberadamente, andando em desordem, e você diz, não tenho nada a ver, e você não o exorta e não o admoesta em amor, você está pecando. Cuidado com o que você anda apoiando por aí. Paulo repreendeu a Pedro e não deixaram de ser irmãos. Paulo, a Bíblia diz que encarou Pedro frente a frente, porque ele era repreensível, e abriu a boca e o repreendeu. Esse papo de não julgueis, não podemos julgar, não é bíblico. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. É quando eu estou repreendendo aquele pelo que ele está fazendo, mas eu mesmo estou fazendo a mesma coisa. Aí a Bíblia diz, toma cuidado, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho para olhar para o cisco do outro. Porque o Senhor trará um dia a juízo, tudo isso. Amados, em último lugar, abra sua Bíblia para Mateus 28, 18 a 20. E veremos o quarto pecado da omissão. Quarto e último pecado de omissão. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Nós recebemos de Cristo uma missão, uma ordem. E quando não cumprimos a ordem, a missão que recebemos de Cristo, nós pecamos por não fazer. Em Ezequiel, lembram das palavras de Ezequiel? Quando você não alertar ao ímpio do seu pecado, eu virei um dia e cobrarei de você, porque eu disse para você alertá-lo e você não fez. Agora, se você alertou o ímpio do seu descaminho, do seu pecado, e ele não te deu ouvidos, você pode ficar tranquilo, porque você tirou a responsabilidade dos seus ombros. O que você não pode é se calar de exortar e de admoestar. Nós somos testemunhas de Cristo, irmãos, e devemos testemunhar dele aos que nos cercam. Porque quando não brilhamos como luz do mundo e quando não salgamos como sal da terra, nós seremos cobrados por nossa omissão. Sabe o que o Senhor deseja de você, de mim, de todos nós? Que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E mais uma vez insisto em lhes dizer que nós conseguimos pregar o Evangelho até sem abrir a nossa boca. Pregamos o Evangelho com o nosso testemunho. Paulo uma certa vez disse, vocês são as cartas abertas de Cristo. E a nossa vida de fato tem que ser um livro aberto, onde todos possam olhar para nós e sentirem-se atraídos ao Mestre e não distanciados dele. Eu concluo hoje repetindo as palavras de Tiago no capítulo 4:17. Tiago diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Quando pensamos em pecado, normalmente temos a nossa concepção própria, a nossa definição. Sabemos que alguns dizem que pecado é errar o alvo, é desobedecer, é transgredir a lei de Deus. Já vimos que às vezes ensinamos as crianças dizendo que pecado é tudo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus, mas hoje nos deparamos com a palavra e vimos que a omissão também é pecado. Deixar de fazer o que devemos fazer constitui-se em pecado de omissão. E hoje aprendemos que pecamos por omissão quando escolhemos, em primeiro lugar, não socorrer, nem ajudar o nosso próximo. Essa semana, quem sabe, Deus vai te provar nesse aspecto. Há poucos dias atrás, alguém me mandou uma mensagem dizendo: pastor, o senhor sabe de alguém que está precisando de ajuda? Eu louvei a Deus por essa vida que perguntou para mim se eu sei se tem alguém precisando de ajuda. Porque fatalmente eu quero crer que essa pessoa estava disposta a ajudar alguém que precisasse de ajuda. Você tem buscado a quem você pode ajudar? Ou como você pode ajudar? Mas aprendemos também que, em segundo lugar, nós pecamos por omissão quando nós não agradecemos a Deus. Várias vezes já lhes exortei aquela frase célebre que diz que o louvor é a música dos céus e a murmuração é a música do inferno. No inferno, muitos agora mesmo estão murmurando, mas no céu é lugar de bênçãos, de gratidão. Vamos exercitar isso já aqui desde a terra? Em tudo, dai graças. Louvado e bendito seja o Senhor. Em terceiro lugar, vimos que quando não exortamos os nossos filhos, e talvez hoje, pai, seja o dia de você criar coragem e confrontar os seus filhos. Confronte, não alimente o pecado dos seus filhos. Não financie o pecado dos seus filhos. Mas hoje é dia de, quem sabe, você fazer aquele telefonema ou mandar aquela mensagenzinha para o teu amigo, para o teu irmão em Cristo, e dizer para ele que você não vai ser mais conivente com o erro e com o pecado dele. E por último, vimos que pecamos por omissão, quando nós não cumprimos a nossa missão. E sabe o que o Senhor diz para você e para mim? Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e a coloca debaixo do velador, mas se acende a luz e coloca no alto, para que ilumine tudo e todos. A lâmpada não tem que estar embaixo do velador, mas tem que estar em cima do velador, para iluminar todos. E vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado em terra e ser pisado pelos homens. Cumpra a sua missão, brilhe como luz neste mundo. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça. Que tal firmarmos hoje um